Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes Agrifato. Nosso canal tem crescido, obrigado pela sua audiência. Continuem contribuindo conosco, compartilhando os episódios para que a gente possa continuar crescendo e levando esse conteúdo para vocês. Hoje nós temos um episódio muito especial. Estou aqui com o ministro Aldo Rebelo, dispensa apresentações, ainda assim farei as formalidades. Ele que foi deputado federal por São Paulo, eleito por 6 mandatos, foi ministro, secretário de Coordenação Política e Relações Institucionais do governo Lula, ministro do Esporte, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e ministro da Defesa do governo Dilma Rousseff. É autor, é jornalista também. Bem-vindo, ministro. Obrigada por gentilmente ter aceitado o convite e esse bate-papo com a gente. Muito obrigado, Lígia. Parabéns pelo teu trabalho de difusão, de debate sobre um tema tão importante, tão atual e tão necessário para o Brasil e para o mundo. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada. Eu sou admiradora do seu trabalho, acompanho de perto bastante. Li seu último livro aqui, Amazônia, a Maldição de Tordesilhas, por sinal está anotado de cabo a rabo, e trouxe muitas observações para a gente fazer. Acabei de receber um presente, que é o Quinto Movimento, também do ministro, está na minha lista já. Muito obrigada pela gentileza. E eu queria primeiro começar parabenizando por essa rica publicação, um lado da história que eu acho que poucas pessoas conhecem, apesar de contar a própria história do territorialismo brasileiro, né? E eu queria, se o senhor não se importar, eu queria começar contando a história de como a Amazônia se tornou brasileira, como que nós recebemos essa rica herança tão subvalorizada, subapreciada hoje em dia. Lígia, na verdade, a Amazônia brasileira é uma epopeia única no mundo, porque a Amazônia, na verdade, foi cobiçada antes de ser conhecida. Quando os portugueses e os espanhóis, que eram as duas potências coloniais, os dois grandes impérios coloniais, no auge das grandes navegações, das grandes descobertas, celebraram o que nós conhecemos como o Tratado de Tordesilhas, que é uma vila na Espanha banhada pelo Rio Douro, e houve um encontro das duas monarquias com seus diplomatas, Portugal e Espanha, para fazer a partilha do mundo. Eram duas monarquias católicas, sob a bênção do Vaticano, dividiram a influência no mundo. E havia um tratado que dizia que 100 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde, essas terras seriam de Portugal. Mas os navegadores, os cartógrafos, os geógrafos portugueses desconfiavam da existência dessa terra, que é o Brasil de hoje, o continente americano, a oeste, mais a oeste. Então, eles queriam mudar essa referência de 100 léguas para 350 léguas, a oeste de Cabo Verde, que alcançaria o que hoje é uma parte da Amazônia. E foi feito esse acordo, o Tratado de Tordesilhas. Aí depois, a América veio a ser descoberta, o Brasil veio a ser descoberto, ou encontrado pelos portugueses, e esse Tratado de Tordesilhas seria um meridiano imaginário que começaria onde hoje é a cidade de Belém e desceria até onde hoje é a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Então, português seria essa faixa de terra compreendida entre Laguna ao sul e Belém ao norte. Uma faixa estreita de terra. O resto seria espanhol. Mas depois do descobrimento do Brasil, os bandeirantes, aqui a partir de São Paulo, subindo pelo rio Paranapanema, o Tietê, depois o Paranapanema, até chegar ao rio Paraguai, foram até a Amazônia. O Raposo Tavares foi até o Peru, na verdade. E de Belém, outros portugueses, como Pedro Teixeira, saíram até o Equador, até Quito. O Pedro Teixeira levou 1.200 índios armados de arco e flecha e todos remando dezenas de canoas numa expedição que durou 2 anos. Então,
os portugueses passaram a ampliar ou a empurrar para o oeste os limites de Tordesilhas. Os bandeirantes aqui e os bandeirantes de lá do Pará, que eram portugueses com índios, a partir de Belém. Até que em 1750 foi celebrado um acordo, um tratado chamado Tratado de Madrid, e esse Tratado de Madrid redesenhou as fronteiras entre o Império Colonial Português e o espanhol. E Portugal conseguiu, com a ajuda da rainha da Espanha, que era portuguesa, ou a esposa do rei da Espanha, que era portuguesa, era filha do rei de Portugal, e ela resolveu advogar os interesses do pai e do seu país de origem. Havia alguma afinidade? Havia muita afinidade e nos ajudou. E aí, nesse Tratado de Madrid, de 1750, o Brasil, ou Portugal, demarcou as fronteiras do que hoje é o Brasil. Uhum. Essa fronteira já foi estabelecida da foz do rio Amazonas, hoje a ilha de Marajó, até a cidade de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia. Então, tudo isso tornou-se Brasil, ou o Brasil do futuro, em 1750. E era uma área cobiçada por todo mundo. Quando você olha ali na fronteira norte do Brasil e vê a Guiana Francesa, e do lado a Guiana, antiga Guiana holandesa, hoje o Suriname, e do lado a antiga Guiana inglesa, hoje somente Guiana, aquilo ali é o que ficou, é o que permaneceu da cobiça dos impérios coloniais sobre toda a região da Amazônia. Eles tentaram ocupar militarmente, a Espanha tentou isso. Em 1500 e pouco, o Orellana, que era um conquistador espanhol, desceu o rio Amazonas até a Foz, tentando estabelecer a presença espanhola na região. O problema é que os espanhóis estavam lá no Pacífico, no Peru. Para chegar à Amazônia, eles tinham que subir os Andes, 4.000 metros, e depois descer na direção da Amazônia, porque Portugal já controlava a foz do rio, que é a entrada, a embocadura do rio. E os espanhóis não podiam entrar por lá, eles tinham que vir a partir do Pacífico. E isso tornou muito difícil a empreitada. Já no século XX, agora, o Brasil celebrou um tratado com a França que reivindicava 240 mil quilômetros quadrados do que hoje é o Brasil. Eles queriam ampliar o território da Guiana, envolvendo todo o Amapá, um pedaço do Pará e um pedaço do estado do Amazonas. Mas a nossa diplomacia, com o Barão do Rio Branco, muito competente, muito capaz, convenceu o árbitro dessa disputa, que era o presidente da Suíça, a dar ganho de causa ao Brasil. E o Brasil, então, prevaleceu com as suas posições e a França não pôde conquistar aquilo que almejava, que eram mais ou menos 240 mil quilômetros quadrados do território que hoje é o nosso país. Com a Inglaterra nós tivemos disputa, lá na chamada questão do Pirara, eles levaram ali acho que 19 mil quilômetros quadrados do território brasileiro na disputa. A Holanda é que não conseguiu e nem houve litígio com a Holanda, mas com a França e com a Inglaterra houve disputas muito duras e eles tentaram ocupar de fato a Amazônia. Ou seja, uma região sempre muito disputada, muito visada, né? E eu entendo que hoje ela continua assim, mas nós temos uma visão diferenciada hoje, uma visão universalizada do que é a Amazônia, uma região muito rica e ainda assim, como disse, muito disputada, né? E muitas vezes, ministro, eu tenho o sentimento de que nós não temos ideia, primeiro, do esforço histórico, humano, de habilidades, de diplomacia que foi enveredado aí para que a gente pudesse ter essa riqueza e o quanto essa riqueza é menosprezada hoje, principalmente quando a gente pensa que tem 30 milhões de amazônidas que vivem na região, né? O senhor entende que esse interesse em cima dos recursos da região continua, mas sob formas disfarçadas atualmente? Olha, eu descrevo
em capítulos nesse meu livro sobre a Amazônia episódios dessa cobiça, episódios mais antigos, como esse dos ingleses, dos espanhóis, dos franceses, dos holandeses, que buscavam inclusive alianças com tribos indígenas contrárias à aliança de outras tribos com Portugal. E durante o Império, por exemplo, o Dom Pedro II foi pressionado a abrir o rio Amazonas à navegação estrangeira. E ele resistiu, porque ele dizia que podia acontecer com a Amazônia o que acontecera com a China, que foi ocupada nos seus principais portos por ingleses, por franceses, por impérios coloniais. E ele temia essa situação. Depois da Guerra da Secessão, grupos americanos imaginaram converter a Amazônia numa espécie de enclave escravocrata. Os Estados Unidos ocupariam, os escravos seriam transferidos dos Estados Unidos para a Amazônia, e a Amazônia viraria uma espécie de enclave escravocrata dominado pelos Estados Unidos. Depois, o Império Britânico e os Estados Unidos tentaram um enclave na região do que hoje é o Acre, que o Brasil, quando desconfiou que havia esse interesse, terminou por comprar o Acre. Promoveu lá uma disputa e terminamos comprando o território do Acre. E hoje, por que é que a Amazônia está no centro da geopolítica e da diplomacia do mundo? Por que é que o presidente Joe Biden, presidente do país mais poderoso, se desloca até Manaus para fazer uma reunião com tribos indígenas, com lideranças indígenas? Por que isso? Será que é por causa da situação dos índios, por causa do meio ambiente? Ou há outras razões para essa visita, como a do presidente Macron, como a da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen? Eu creio que há outras razões. Não é apenas pela floresta e pelos indígenas. É porque a Amazônia é a maior reserva de biodiversidade do mundo. A Amazônia é a maior reserva de minérios raros, é a maior fronteira mineral do mundo, com as chamadas terras raras, essenciais para as novas indústrias, com os minerais estratégicos. Todos eles estão na Amazônia, tanto que a própria Janet Yellen, a secretária do Tesouro, na reunião com o ministro Fernando Haddad, pediu, inclusive, que o Brasil passe a fornecer esses minerais estratégicos para a indústria dos Estados Unidos. Então, se você tem a maior fronteira mineral do mundo, a maior fronteira de biodiversidade, a maior reserva de água doce do mundo está na Amazônia. Muita gente diz, mas o Canadá tem muita água doce. Mas passa metade do ano congelada, porque tem água, mas não tem um clima que permita o uso da água durante todo o ano. A Amazônia, você tem a possibilidade de usar essa água o ano inteiro, porque a variação de temperatura permite esse uso da água o tempo inteiro. Você tem uma fronteira para a agropecuária muito grande na Amazônia. A candidata derrotada do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, hoje vice-presidente, a Kamala Harris, no Dia Mundial da Água nos Estados Unidos, ela fez um pronunciamento que eu cito no meu livro. Ela disse: esqueçam a guerra pelo petróleo, essa é uma guerra do passado. A guerra do futuro é a guerra pela água. E eu logo imaginei, eu digo, naturalmente, quem tem água no mundo vai ter que se preocupar com uma declaração dessa. E quem tem água no mundo? O mundo vive escassez de água, a Europa tem escassez de água, a China tem escassez de água, os Estados Unidos têm escassez de água, principalmente água para a agricultura, para a irrigação. E o Brasil tem esse mundo de água na Amazônia, são 340 ou 360 mil quilômetros quadrados de água doce de superfície, além da água subterrânea, do aquífero, chamado Alter do Chão, que é maior do que o aquífero Guarani, que são os dois maiores aquíferos do mundo. O da Amazônia, o primeiro, e o Guarani, que nós partilhamos com outros países aqui, o Paraguai, o Uruguai, acho que a Argentina, que é o segundo do mundo. E esse aquífero está na Amazônia. Então você tem a água doce disponível
do mundo na Amazônia. O rio Amazonas sozinho responde por 20% de toda a vazão de água doce do mundo. Então é uma riqueza que o mundo olha com admiração, outros olham com respeito, outros olham com uma ponta de inveja e outros olham com uma ponta de cobiça. Eu cito também no meu livro, um geopolítico, um estudioso francês, o Pascal Boniface, que tem um livro sobre as guerras do amanhã. Infelizmente, esse livro não foi traduzido para o português. E na Guerra do Amanhã, nas Guerras do Amanhã, há um capítulo onde ele fala que a guerra do futuro é a guerra do meio ambiente. E ele cria a seguinte possibilidade, que da mesma forma que as potências invadiram a Iugoslávia e fizeram uma guerra contra a Iugoslávia por causa dos direitos humanos que estavam sendo violados, sob o mesmo pretexto eles podiam também ocupar a Amazônia, porque a água, as florestas constituiriam um direito humano de todos os povos, um direito da humanidade, e que se o Brasil não estivesse sendo eficiente para proteger, justificaria que a Amazônia fosse ocupada. Está dito com todas as letras no livro dele. Eu encontrei, inclusive, com esse estudioso em Paris, na época em que eu era ministro do esporte, porque ele escreveu 2 livros também sobre a geopolítica do futebol. E eu, inclusive, o questionei. Digo, olha, mas você continua achando que, de fato... Ele disse, não, a situação pode ter mudado. Claro, eu era brasileiro e ministro de Estado do Brasil, mas o livro dele continua aí para quem quiser consultar. E o senhor acha que em que lugar fica o equilíbrio entre a exploração desse mundo de riquezas, dessa maior reserva global de riquezas, quando a gente fala de floresta, água, minérios, terra agricultável, recursos naturais básicos para a sobrevivência da vida humana, inclusive relevantes para a competitividade de um país, né? E o preservacionismo desses mesmos recursos, que hoje a gente fala muito sobre isso. Onde fica o equilíbrio entre exploração, interesses externos, econômicos, sobre algo que não é global, é brasileiro, né? E a sobrevivência das pessoas e o nosso interesse em nos desenvolvermos como país, onde fica esse equilíbrio, ministro? O equilíbrio que o mundo todo busca ou que o mundo todo já encontrou. Você tem, por exemplo, no Canadá, a exploração de potássio, que o Brasil importa, inclusive, de uma área indígena, porque ele é explorado usando a mais elevada tecnologia de proteção do meio ambiente. Dentro da reserva. Dentro da reserva indígena. O Brasil proibiu recentemente, ou está proibindo a exploração de potássio no município de Altazes, lá nas margens do rio Madeira, no Amazonas. Inclusive, há um promotor pedindo que essa área que não é indígena seja convertida em terra indígena, com o único objetivo de proibir essa exploração. Mas o Brasil importa do Canadá de uma terra indígena. Você tem o caso, por exemplo, do petróleo. A Petrobras é a empresa com a mais aperfeiçoada tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. A Petrobras já explora milhares de poços em águas profundas e ultra profundas, sem nenhum caso de sinistro, de acidente, porque é uma tecnologia também muito avançada. Aliás, a Petrobras ganhou prêmios sucessivos por dominar a tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. Essa tecnologia é copiada no mundo inteiro. Mais recentemente, o IBAMA proibiu que se faça um poço experimental nas margens a 500 quilômetros da foz do Amazonas e a 176 quilômetros do litoral do Amapá, pretextando risco para o meio ambiente, que na verdade não existe, são interesses internacionais. Então você tem que procurar esse equilíbrio, e o equilíbrio está na tecnologia. E quanto mais avançada a tecnologia e quanto mais recursos para o desenvolvimento de tecnologia, mais você tem condições de proteger o meio ambiente. E na área da mineração, você não faz o uso extensivo do solo. Se você examinar, qualquer pessoa pode examinar.
o quadrilátero, onde está a Vale do Rio Doce, em Carajás, lá no Pará. As pessoas vão descobrir o seguinte: pode entrar no Google, no programa do Google que aponta essas áreas, que você vai ver que a área mais protegida do Pará é exatamente a área da Vale do Rio Doce. Onde está a maior dedicação de atenção. Exatamente, porque tem quem tome conta, tem quem proteja. Está regulamentada. Regulamentada, fiscalizada. Há regras a seguir. Exato. E você tem uma areazinha onde se tira o minério de ferro, que é uma área ínfima, perto dos 8.000 quilômetros quadrados da concessão à Vale do Rio Doce, e o resto está tudo preservado. Eu vi recentemente no Mato Grosso áreas que eram utilizadas para a mineração completamente recuperadas e reflorestadas, porque a área não é extensiva, como a área para a agricultura, para a pecuária, que você tem que ocupar uma área grande de solo. Na mineração você ocupa, e algumas vezes você tem a mina a céu aberto, mina de diamante, de ouro a céu aberto, ou seja, você não precisa nem perfurar, nem revolver nenhuma camada do solo para retirar a riqueza. O diamante da mina da reserva Roosevelt, lá no município de Espigão do Oeste, em Rondônia, é retirado do solo, ou seja, é a céu aberto que os indígenas lá, o Cinta Larga, retiram. Então, o que você tem é que agregar conhecimento, tecnologia e regulamentar a exploração, porque quando a concessão é oficial, seja a concessão individual, a concessão familiar, a concessão de uma cooperativa de garimpo, por exemplo, ou a concessão a uma empresa, o Estado fiscaliza e vai olhar se você ali está cumprindo as regras ambientais, as normas exigidas, se você não está utilizando material impróprio, aí você vai recolher os impostos, você vai remunerar empregar pessoas, o trabalho das pessoas, você vai recompensar o município com uma contribuição que incide sobre a mineração e que 65% dela fica no município. Você vai gerar divisas para o país. E quando a exploração é ilegal, quando ela não é regulamentada, ela não deixa o imposto, ela não deixa o tributo, ela remunera mal porque ela é ilegal, é irregular, e ela não gera divisas para o país. E, usualmente, ela gera violência regionalmente, ilegalidades de fato. Disputas entre grupos antagônicos. Agora você já tem a presença do crime organizado lá na Amazônia, usando, inclusive, a omissão e a falta de regulamentação para operar clandestinamente o contrabando de minérios. Você já tem isso, né? O ouro que está saindo do Brasil, uma parte já é controlado pelo crime organizado, infelizmente. Em vários municípios, né? Na Amazônia inteira você tem isso. É uma fronteira muito extensa, o contingente é pequeno, nós não temos um grande orçamento de defesa, acho que o senhor foi ministro, pode falar imensamente melhor do que eu. É uma área desafiadora em termos logísticos, né? E então a gente acha que acaba em, de fato, uma evasão de recursos, uma geração de crimes que poderia ser regulamentado, ser controlado, gerar recursos para que houvesse aí uma fiscalização melhor da região, contribuição para os amazônidas que ali vivem e um futuro para essa população. Porque hoje eu penso muito, é uma coisa que eu já vi o senhor comentando, eu não lembro se no livro, desculpa, ou em alguma entrevista que eu ouvi, mas onde, por exemplo, os universitários que buscam cursos técnicos para atuar profissionalmente vão buscar mercado de trabalho, por exemplo, na região, e uma região que hoje tem uma dominação forte aí do crime organizado. Fica muito difícil, né? E há uma evasão de cérebros também da região, que acaba comprometendo ali o desenvolvimento, né? Ministro, tem uma pergunta. Onde que a gente se perde como país para conseguir buscar a exploração regulamentada e equilibrada desses recursos? O senhor estava falando ali da exploração, da abertura de um novo poço de petróleo ali às margens do Amapá, perto da capital Macapá. Isso tem sido impedido pelo IBAMA, como o senhor falou. Onde que a gente entra nesses conflitos de país, interesse de país contra interesse de país?
e órgãos públicos que acabam dificultando a exploração regular, racional e equilibrada dos recursos da região? O pretexto para tudo é o meio ambiente. Por quê? Porque é uma causa nobre, generosa, humanitária, que de fato preocupa todo mundo, com razão, né? Mas onde é que está o pretexto? O pretexto existe na forma que um teólogo norte-americano denominou de corrupção da virtude. O que seria essa corrupção da virtude? Seria você usar uma causa virtuosa para alcançar outra que não tem virtude nenhuma. Então, quando os países querem o petróleo dos outros, eles vão lá e não dizem que vão atrás de petróleo. Nós vamos lutar pela democracia, vamos derrubar um ditador, vamos derrubar uma tirania, mas na verdade é o petróleo. Então, democracia, direitos humanos e agora o meio ambiente servem porque são causas nobres e generosas para proteger interesses que não são nem de direitos humanos, nem de democracia e nem de meio ambiente. Isso, na verdade, já foi revelado por um grande diplomata brasileiro durante a primeira Conferência do Meio Ambiente das Nações Unidas, de 1972. Foi realizada em Estocolmo, na Suécia. E quando essa conferência foi convocada, no mesmo ano saiu um documento chamado Os Limites do Crescimento. Esse documento, assinado por uma série de celebridades, empresários, acadêmicos, em resumo dizia o seguinte: o mundo chegou ao seu limite, não aguenta mais o crescimento dos outros, só dos que já cresceram até agora. O crescimento dos que cresceram não ameaçava o meio ambiente. E dos que ainda não tinham alcançado, esse passava a ameaçar. E isso dividia o mundo entre os desenvolvidos, que tudo bem, o desenvolvimento deles não ameaça o planeta, e o daqueles que pretendiam se desenvolver, mas que agora o desenvolvimento passava a ameaçar o planeta. E esse diplomata brasileiro disse o seguinte: o que, na verdade, os países ricos querem não é o meio ambiente. O que eles querem é o que eles já tinham alcançado na área militar, do poder militar. E esse diplomata, o embaixador Araújo Castro, que era um homem muito respeitado, muito preparado, tinha sido ministro das Relações Exteriores do governo João Goulart, mas foi poupado pelos militares, não foi cassado e virou embaixador do Brasil na ONU. E ele disse: olha, os ricos, falou isso para o embaixador dos Estados Unidos, vocês já congelaram o poder militar com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que deu o monopólio de armas nucleares para 5 países. As armas nucleares de vocês não ameaçam o mundo, as nossas que seriam ameaça. Então agora vocês monopolizaram e criaram duas categorias de países, os que têm armas nucleares e os que não têm. Mas agora vocês querem uma coisa a mais: o congelamento do poder econômico mundial, transformando o mundo em 2 categorias de países: os que se desenvolveram, cujo desenvolvimento não ameaça o meio ambiente, e os que não se desenvolveram e que não puderão mais se desenvolver porque o nosso desenvolvimento ameaça o meio ambiente. E ele disse: nós não vamos aceitar essa agenda, nós não vamos. Se querem discutir o meio ambiente, vocês vão ter que aceitar outra agenda: meio ambiente e direito ao desenvolvimento. E esse diplomata brasileiro conseguiu a aliança com os países africanos, com a China, com a antiga União Soviética e impôs aos Estados Unidos e aos países da Europa Ocidental uma grande derrota diplomática, porque a Conferência de Estocolmo teve que discutir, além do meio ambiente, o direito ao desenvolvimento. Qual é o problema de hoje? É que o direito ao desenvolvimento saiu da agenda, tá certo? Você só discute o clima, só discute o aquecimento global, só discute os gases de efeito estufa, só discute as mudanças climáticas. E o direito ao desenvolvimento, não apenas dos 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, mas de todos os 210, 215 milhões de brasileiros que serão beneficiados
pelos recursos naturais existentes na Amazônia, isso tem que ser bloqueado. Eu compreendo por quê? Porque o mundo já vive uma disputa muito dura entre duas potências econômicas, os Estados Unidos em declínio e a China em ascensão. E se nesse mundo surge mais uma outra potência, e é o único que tem essa possibilidade, que é o Brasil, porque pode ajudar a resolver as duas demandas do planeta, que é a demanda por segurança alimentar e a demanda por energia. Qual é o país do mundo que tem essa capacidade? A China não tem, porque já usou e já usa cada centímetro quadrado do seu território. Os Estados Unidos também já usa, a França também, a Índia, que é menor do que a China e do que os Estados Unidos, aí é que não dispõe mais de fronteira para a segurança alimentar e a segurança energética. O Brasil, segundo a ONU, dispõe dessa possibilidade. No caso da segurança alimentar, a FAO aponta o Brasil como uma grande responsabilidade para a segurança alimentar do planeta, porque o Brasil tem área para a agricultura. O Brasil tem recursos naturais, água, terra, porque água você encontra no Canadá debaixo de gelo, terra você encontra no deserto do Saara sem água. O Brasil tem a água, o Brasil tem a terra e o Brasil tem o clima que permite o uso da terra no mundo inteiro. O Brasil tem o conhecimento de agricultura tropical. O Brasil tem as melhores universidades em agricultura tropical. Você tem aqui a USP, em Piracicaba, Exalc, você tem Jabuticabal, você tem Botucatu, você tem Lavras em Minas, você tem Viçosa, você tem a Federal Rural do Rio, Rural de Pernambuco, Rural do Pará. Você tem excelentes universidades. E você tem o terceiro fator, além dos recursos naturais e do conhecimento, você tem o agricultor, que é o tipo humano habilitado para a atividade agrícola, que você não recruta por concurso. É um tipo humano que tem que ter uma ligação com a terra, de outra natureza. O Brasil tem tudo isso. E o Brasil tem essa fronteira de minas, de recursos. O geólogo da Amazônia dizia, exatamente fazia esse comentário, né? Olha, o que tem na tabela periódica tem na Amazônia. E de fato tem. Tem em terra e tem o petróleo no mar. É isso que tem na Amazônia e acho que isso preocupa o mundo, né? Porque as projeções indicam que as 5 maiores economias do mundo nos próximos anos serão a China em primeiro lugar, a Índia em segundo, os Estados Unidos em terceiro, a Indonésia em quarto e em quinto o Brasil. E se o Brasil puder usar os recursos naturais disponíveis, eu acho que o Brasil pode disputar em cima, inclusive com a própria China, ou com a Índia, ou com os Estados Unidos. Eu tenho certeza. E o senhor falou sobre a corrupção da virtude, né? E me veio em mente um assunto que a gente até tinha pré-tratado aqui, sobre o ocorrido na semana passada, a declaração do CEO global do Carrefour, né, o Bompard, a respeito de eles decidirem, na França, não comprar mais carne do Mercosul, por, na sua própria declaração, ele afirmar que a gente não atendia pré-requisitos, né, inclusive ambientais, que atendessem à legislação francesa. E quando eu olho, o senhor foi relator do Código Florestal, fez um belo trabalho aí para a gente organizar o que precisava ser organizado. Quando a gente olha a comparação entre as exigências ao produtor brasileiro e as exigências ao produtor francês, há uma divergência gigantesca, há um universo de exigências que não se pode nem cogitar fazer lá. Eles tentaram implementar 4% de área de pousio, de descanso, né, e foi uma guerra, está sendo uma guerra. Outra questão, colocar em xeque a segurança alimentar da carne brasileira, que é uma das mais fiscalizadas do mundo. O nosso serviço de inspeção federal é muito sério, muito rigoroso. Eu sei porque já visitei plantas mundo afora, em países desenvolvidos, e nós temos muita seriedade para fazer esse trabalho. E foi interessante a resposta, né, da indústria brasileira em falar, olha, inclusive do ministro, né, do Ministério da Agricultura brasileiro, em responder, olha, se a carne brasileira em específico não serve aos consumidores franceses, certamente não serve aos brasileiros também.
quase que fizeram um boicote ao boicote, né? O senhor poderia comentar isso? As reais intenções dessas declarações, não só do Carrefour, mas da Danone, da Tereos, e em contraste com todas as exigências que o produtor tem aqui no Brasil. Essa decisão infeliz dessa rede de supermercados da França e depois do próprio parlamento francês tem um efeito pedagógico, didático e esclarecedor. Qual? O de revelar que isso nada tem a ver com o meio ambiente, com a natureza. É guerra comercial pura, tá certo? É a proteção do agricultor francês, que é legítima. Agora não use o pretexto do meio ambiente, nem ataque à produção brasileira. Defenda os seus interesses. É legítimo. E o Brasil também precisa defender os interesses do Brasil. E precisa desmascarar, tirar o véu das organizações não governamentais, financiadas do exterior, dos ambientalistas perfumados, dos ambientalistas de gabinete, que protege os interesses do agricultor europeu e americano, dizendo que estão preocupados com o meio ambiente e com o clima. Eu acho que a decisão do Carrefour, ao dizer que estava, de fato, protegendo os seus fornecedores na França e do parlamento francês defendendo a sua agricultura, desmascara completamente a ideia de que isso é pelo meio ambiente. Nunca foi pelo meio ambiente, sempre foi por interesses comerciais, usando o meio ambiente como um pretexto para convencer setores da classe média do mundo de que, de fato, né, o Brasil é uma ameaça ao meio ambiente. Nós perguntamos, qual é a área de uma propriedade que produz a uva usada para o vinho francês, que é protegida pela norma ambiental francesa? No Brasil, um produto que vem da Amazônia vem de uma propriedade que protege 80% da área, que só usa 20%. Aqui no Cerrado, 35% é destinada para proteger o meio ambiente. Aqui na Mata Atlântica, 20%. Pesquisa recente, inclusive, de uma ONG, aponta que depois do Código Florestal, essa área foi ampliada no bioma da Mata Atlântica, chegando a 30%, não mais os 20% exigidos pela lei. E na França, qual é a área protegida? Não existe na norma francesa, nem na alemã, nem na sueca, nenhum tipo de exigência dessa natureza. Então o Brasil tem que usar pedagogicamente essa decisão do Carrefour e das outras redes francesas de supermercado, tem que usar a decisão do parlamento francês, que votou lá uma moção, a decisão do governo francês de ser contra a assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, para mostrar que aqui há uma hipocrisia, há uma campanha de desinformação promovida por organizações não governamentais financiadas por esses países que estão lá na Amazônia, estão aí difundindo e desinformando o país para dizer que é pelo planeta. Não, não é pelo planeta. É pela agricultura da França, que é uma agricultura que enfrenta com dificuldades a concorrência brasileira, é uma agricultura altamente subsidiada. O agricultor francês é quase que um funcionário público, recebendo do tesouro para produzir lá as suas lavouras e a sua pecuária. E o Brasil vai enfrentando essa concorrência, retirando o mercado no mundo desse pessoal, reduzindo o lucro deles, porque a nossa competitividade diminui o custo de produção e diminui o preço do produto, e obrigando o tesouro americano e o tesouro europeu a subsidiar cada vez mais. Então, eles enfrentam isso com uma bandeira aparente, o meio ambiente, mas, na verdade, é interesse comercial. A corrupção da virtude que o senhor Exatamente. colocou aí. Isso essa expressão descreve muito bem o que a gente vê. Mas por que eu tenho a impressão, muitas vezes, de que
quando nós, como país regulamentado, né, que tem um código bem estabelecido, um código florestal bem estabelecido, com 67% de cobertura natural no território, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, corroborado por dados da NASA. Na Amazônia, nós temos 87% de cobertura natural. Ou seja, as pessoas falam, nossa, a Amazônia está virando um deserto. Eu falo, gente, quase 90% de cobertura natural. Acho que é uma impressão um pouco errada, né? E por que eu tenho a impressão de que, quando nós recebemos esses ataques, nós abraçamos esses ataques e reagimos de forma empática a esses ataques, e não defensiva, e não uma comunicação eficiente para mostrar de fato o que nós somos? Por que eu tenho essa impressão, ministro? Acho que não só eu, o nosso setor também. Lígia, o que acontece é que a Amazônia é desconhecida e ignorada. Qual a distinção entre desconhecida e ignorada? Desconhecida porque o que se conhece da Amazônia é uma versão produzida pelos interesses contrários ao interesse do Brasil. As organizações não governamentais se dividem em grupos muito distintos. Umas são pseudocientíficas, que contratam pesquisadores para dizer que a Amazônia vai sofrer uma desertificação em tal prazo. Outras fazem propaganda, militância de rua, como o Greenpeace, e outras tratam de produzir informação ou desinformação. E é isso que chega na mídia do Sul e do Sudeste e na classe média. E você ainda tem hoje a academia financiada também para produzir desinformação. E todos altamente urbanizados. Todos assim. Urbanizados. A Amazônia é conhecida não a partir da realidade da Amazônia, que as pessoas desconhecem, ou ignoram porque não consideram um tema importante. Agora, como o mundo passou a valorizar a Amazônia, aqui as pessoas estão começando a despertar para a Amazônia. O meu livro é um esforço de ajudar a explicar essa Amazônia para o Brasil, e como a edição também foi feita em inglês, francês e espanhol, explicar para o mundo, contar uma história da Amazônia, usando episódios, personalidades, mostrando essa Amazônia, que é a região mais rica do mundo, e confrontando essa riqueza com a pobreza das pessoas. Eu vi a ministra Marina aqui, na reunião com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, dizendo, olha, vocês precisam ajudar a proteger aquele paraíso, que eles chamam a Amazônia de paraíso, ou de santuário, e ela disse, é um paraíso pictórico, um paraíso imagético, um paraíso sonoro, sei lá o que mais, usou uma série de expressões para qualificar o paraíso. E eu fiquei me perguntando, que paraíso? Para quem? Na Amazônia vive a população brasileira com os piores indicadores sociais. Em cima daquela região tão rica, vive uma população que tem os piores indicadores de analfabetismo, as maiores taxas de mortalidade infantil, as maiores taxas de doenças infecciosas, os piores indicadores de saneamento básico, de água tratada por domicílio, de luz elétrica por domicílio. E quando você vai examinar dentro da população da Amazônia, os piores indicadores dos piores indicadores estão entre a população indígena. O IBGE acabou de divulgar a lista dos municípios do Brasil que lideram em analfabetismo. Sabe quem encabeça a lista? O município brasileiro que tem o maior índice de população indígena. Eu conheço o município, o Iramutã, lá no estado de Roraima. Fui algumas vezes ao Iramutã, porque fica dentro da área que foi demarcada como Raposa Serra do Sol. Queriam, inclusive, extinguir o município, e eu levei a prefeita, na época, ao presidente Lula, para explicar que você não pode deixar que uma autarquia extinga um ente federativo. O maior índice de analfabetismo está lá em Iramutã. Outro muito alto em Jacareacanga, que é outro município também com predominância de população indígena. Em Iramutã, o prefeito é índio, a maioria da Câmara é índio, os secretários são índios, e tem esses índices. Então, as pessoas não entendem isso. E eu pergunto, por que a ministra Marina abandonou o paraíso e veio para São Paulo? Ela veio morar em São Paulo, na nossa capital, veio, quem sabe, em busca dos serviços que São Paulo pode oferecer e que ela talvez não encontre numa terra indígena, numa aldeia, numa maloca,
lá na Amazônia, veio para São Paulo. A outra também, ministra das Populações Indígenas, a Sônia Guajajara, também veio para São Paulo. As duas se elegeram por São Paulo. Elas não vivem nas aldeias, não vivem na Amazônia, vieram para São Paulo. Então é o seguinte, abandonaram o paraíso, tá certo? Agora nós temos 3 mulheres que saíram do paraíso. A Eva, tá certo? A Marina e a Sônia Guajajara. Não quiseram viver no paraíso. Ora, não é paraíso. Aquilo ali é a área de uma população muito sofrida, é uma área rica, bonita, tudo isso é verdade. Mas as pessoas não levam em conta a vida de quem está na Amazônia. Ou seja, esse fator humano é desprezado pelas pessoas. E acho que isso é que a mídia do Sul e do Sudeste e a classe média do Sul e do Sudeste desconhece. Não sabe que tem 600 mil meninas e meninos estudando nas universidades para fazer o quê? Porque você tem um curso de engenharia de petróleo e gás na Universidade Federal do Pará e o IBAMA vai e proíbe petróleo e gás. Você tem cursos de zootecnia, cursos de veterinária, mas você vai proibir a pecuária. Você tem cursos de agronomia, de engenharia florestal, mas você proíbe a agricultura e o uso da madeira. Então, você está inviabilizando a vida dessas pessoas. Um jovem na Amazônia, quando se forma em algum curso, tem que pedir uma passagem para o pai e para a mãe e ir embora para algum lugar, porque lá você não tem o meio de vida. Por isso que tem uma população com graves problemas, com distúrbios graves, jovens, adolescentes que têm que fazer uso de medicamentos de tarja preta, um alto índice de suicídio. Numa única escola de Altamira, se suicidaram 11 crianças, 11 jovens, pulando da mesma torre, causando uma comoção na cidade, porque as pessoas vivem sob a pressão da incerteza e da falta de perspectiva. Gerações condenadas pela falta de desenvolvimento. Isso. Por quê? De equilíbrio. De equilíbrio. Você não tem alternativa econômica para gerar esperança para as pessoas. Veja, Macapá é uma capital, tem 3% de saneamento. Isso que nós já falamos de um país que tem metade da população com acesso a saneamento. Então, para ter uma ideia de como o país é carente, mas a região é exponencialmente mais carente. E como isso poderia talvez ser equilibrado, né? Agora, ministro, tem uma questão que eu gostaria de entender, para mim é muitas vezes difícil de explicar, como nós temos tanta interferência dessas organizações não governamentais em território brasileiro, né? Porque eu vejo que eles são financiados para resolver problemas que se denuncia, mas eu não vejo assim onde eles ganham se o problema for resolvido. Então eu vejo um conflito de interesses, eu tento compreender de onde vem esse financiamento e como eles têm uma atuação tão forte, um braço tão forte em território nacional, não sendo organizações nem de governo, nem nacionais. Porque, na verdade, Lígia, elas não são não governamentais. Elas são governamentais. A organização é apenas uma fachada de interesses de estados muito fortes. A organização não governamental não é uma criação recente. A organização não governamental é uma criação do Império Britânico, no seu auge, quando, segundo a Rainha Vitória, no Império Britânico o sol nunca se punha, porque era sempre dia em algum lugar do Império Britânico. Mas determinadas operações não podiam ser assumidas abertamente pelo Estado, pelo governo. Então se criou uma fachada. O Brasil conheceu bem isso no século XIX, nessa questão do Pirara. O Império Britânico, que tinha a Guiana, queria ter acesso à bacia do rio Amazonas, mas dentro da Guiana todos os rios que nasciam corriam para o Atlântico e não corriam para a bacia do Amazonas. Então o Império contratou, criou primeiro a Sociedade Geográfica Britânica, que recebia dinheiro, mas não era do Estado britânico, era uma organização não governamental, a Sociedade Geográfica Britânica. Contratou 2 agentes
até 2 alemães, que vieram fazer um estudo dentro do território brasileiro, com a finalidade de apontar qual a área seria necessária do Brasil a ser conquistada pela Inglaterra para permitir o acesso à bacia do rio Amazonas. Porque não tinha outra forma de acesso. Você não tinha o avião, você não tinha o automóvel, você só tinha a navegação pelo mar e pelos rios. Então vieram esses dois. Isso está contado num livro maravilhoso do professor Menck, que chama A Questão do Pirara, publicado, acho que pelo próprio Itamaraty. Depois, a Sociedade Geográfica Britânica recebeu um mapa dizendo, olha, é aqui que a nova área tem que ser demarcada. O que é que o Império Britânico fez? Mandou uma missão religiosa. Essa missão religiosa entrou no território brasileiro, catequizou os índios, e quando o Brasil resolveu expulsar a missão religiosa, porque não tinha nada de religiosa, essa missão levou os índios para Georgetown, e os índios pediram proteção do Império Britânico. Aí o Império Britânico apareceu com a sua tropa e ocupou essa área. E o Brasil teve que negociar com o próprio Império Britânico para deixar a área em litígio, porque eles já queriam divulgar um novo mapa com a área pertencendo à Inglaterra. Isso ficou em litígio durante décadas. Só no início do século XX, já em 1901, 1902, 3, 4, 5, por aí, é que o Brasil aceitou a arbitragem do rei da Itália, que não gostava do Brasil. E esse rei demarcou um laudo, escreveu um laudo, dando a maior parte da área que era brasileira para a Inglaterra. Então o Brasil conhece esse tipo de ação. Essas organizações não governamentais, por exemplo, o Brasil tem um Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação é uma criação de uma agência do governo americano, a USAID, que é uma agência muito próxima do Pentágono, do Departamento de Estado, da CIA, propôs para criar essas reservas gigantes na Amazônia, e o governo brasileiro assimilou, o Ministério do Meio Ambiente assimilou isso. Então, essas organizações têm força, têm dinheiro. Agora mesmo o presidente Biden anunciou, né, porque precisa votar no Congresso, 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia e 180 milhões de dólares para as ONGs. Então, é assim que a coisa funciona. Mais interferência. Como a gente vai conseguir melhorar essa comunicação? Porque eu sinto que ela é muito ineficiente. Nós não conseguimos comunicar o tamanho da preservação que a gente promove aqui e nem o tamanho da necessidade de encontrar esse equilíbrio para prover para essas populações locais. Eu sinto que o próprio Brasil ele se divide nessa política de os desenvolvidos já tiveram o seu direito, eles não têm limites, mas os que não se desenvolveram precisam ficar estagnados. Se a gente dividir, por exemplo, em bioma Mata Atlântica e bioma amazônico, nós temos isso, né? Aqui tem que ter 20% de reserva, lá 80%. Então já é algo determinado, mesmo internamente, quase que uma injustiça, mas entendo que foi necessário partir de algum lugar também. Mas, ministro, onde a gente consegue começar a se comunicar melhor? Porque eu sinto que até internamente nós temos muita dificuldade de soltar essa realidade para as pessoas, para que elas aprendam. Então, dentro do sistema de ensino, público, privado, por onde a gente começa a melhorar a comunicação do que de fato nós temos e que de fato nós precisamos? Lígia, na verdade, a situação da Amazônia é consequência de muitos desencontros, de vários fatores. Eu localizaria a partir, inclusive, da educação. Eu fui alfabetizado numa escola rural, eu nasci na zona rural de Alagoas, nasci de parteira, no campo, fui alfabetizado numa escola rural, depois estudei numa escola agrícola, mas mesmo na periferia do Brasil, no interior de Alagoas, você aprendia geografia. Nós aprendíamos a geografia do Brasil, nós estudávamos os biomas, a formação do país, a vegetação do país, os rios, os acidentes geográficos, todo mundo conhecia isso, e isso despertava uma grande admiração, respeito pela natureza, pela força do Brasil. Nós estudávamos história,
conhecíamos a formação do Brasil, o papel desses construtores do país, um Pedro Teixeira, um Raposo Tavares, um Duque de Caxias, um Castro Alves, um Euclides da Cunha. Tudo isso nos era ensinado a valorizar o país, a memória, a história, a formação do Brasil. Nós fomos abandonando. Aliás, passamos a ensinar a história do Brasil pelo que deu errado, como se nós fôssemos o símbolo do fracasso. Estou escrevendo agora um outro livro sobre o Dom Pedro I, né? E como esse homem é tão maltratado na sua biografia. Tudo que ele nos legou, esse território, esse continente, um país unido, quando a América Espanhola se fragmentou, tudo isso é sacrificado, só se divulga os defeitos do Dom Pedro, que eram grandes e eram muitos, mas as suas virtudes eram muito maiores. Mas nós esquecemos isso. Em segundo lugar, nós não temos uma agenda para desenvolver a Amazônia. Na verdade, o Brasil assimilou a agenda do santuarismo, da Amazônia como um santuário, da Amazônia como um paraíso das florestas e um inferno para as pessoas e para os habitantes. O Brasil não se confronta com as necessidades da Amazônia. Então, o que a Amazônia precisa é ser explicada para o Brasil, fazer um inventário da Amazônia. Quais são as riquezas que existem na Amazônia? Quais os recursos naturais que existem na Amazônia? Um inventário humano, demográfico. Como vivem as pessoas da Amazônia? Qual a situação de vida dos indígenas, principalmente, para desmascarar essas ONGs que não protegem índio nenhum, protegem os seus próprios interesses, porque estão lá os indígenas vivendo numa situação de penúria, de subnutrição, de miséria, de mortalidade infantil, de analfabetismo. Protegem o quê? Precisava divulgar essa situação. Qual a situação das crianças, dos jovens? Que oportunidade de trabalho eles têm? Eles vão se formar em engenharia para seringueira, e castanheira não precisa de engenheiro, não precisa de dentista, não precisa de pedagogo, de professor, de médico, de advogado, de fisioterapeuta, de veterinário. Essas pessoas precisam de trabalho, e o trabalho vem da atividade econômica. Você vai formar um engenheiro na Amazônia para fazer o quê? Você não tem uma estrada, não tem uma ferrovia, não tem uma rodovia, não tem uma construção, não tem infraestrutura, você não tem nada, é tudo proibido, tudo vetado. Desequilibrado. Exatamente. Então você tem que explicar para o país que você pode combinar na Amazônia 4 objetivos. Primeiro objetivo, a soberania, porque tem muita gente, e vê agora uma ministra da Justiça francesa, ex-ministra, que foi convidada para dar aulas na USP, na Cátedra José Bonifácio, e a primeira entrevista dela no jornal O Globo diz que o destino da Amazônia tem que ser decidido pelo mundo. E o destino do Vale do Silício vai ser decidido pelo mundo também. E o destino do Museu do Louvre também vai ser decidido das vinícolas francesas, das pirâmides do Egito, da muralha da China, dos guerreiros de Xi'an. O que o mundo vai decidir? E, em segundo lugar, que o mundo não decide nada. Quem decide pelo mundo são 4, 5 ou 6 potências, principalmente a que tem armas nucleares, essas que decidem o destino do mundo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O mundo não... Você acha que, tudo bem, o mundo vai decidir, então vai ser Angola, vai ser Uruguai, vai ser Moçambique. Ou todo mundo vai respeitar, porque idealmente tem que ser respeitado. Não é assim. Né? O que querem é que a Amazônia seja decidida pelos interesses dos grandes. Então, a primeira questão é a soberania, que o Brasil não vai negociar nem flexibilizar. Não deveria, né? O segundo é o direito ao desenvolvimento, que a Amazônia tem que ter direito ao desenvolvimento. O terceiro é o cuidado com as populações indígenas, mas não isolando e segregando os índios, mas incorporando ao país com educação, com saúde, protegendo a cultura e a memória, mas dando ao índio o direito de desenvolvimento, de ter educação de qualidade. O quarto é proteger a natureza com um inventário. Vamos fazer um inventário. O Biden passou na Amazônia e diz, aqui é para proteger as florestas. Ele sabe que 95% do estado do Amazonas, que tem 1.571.000 quilômetros quadrados, está totalmente intacto.
que no Amapá isso é mais de 90%, em Roraima mais de 90%. Ele sabe disso? Será que São Paulo sabe disso? Será que a população do Sul e do Sudeste sabe que a Amazônia, não é nem a Amazônia toda, só o estado do Amazonas tem mais floresta do que se você reunir todo o território da Alemanha, da Itália, da França, da Inglaterra, da Dinamarca, da Holanda, da Suíça, da Bélgica, some todos esses territórios, tirem todas as cidades, todas as agriculturas, todas as pecuárias, transforme tudo em floresta, que o estado do Amazonas sozinho vai ter mais floresta. Agora nós aqui estamos no banco dos réus? Não, isso é inaceitável. É um desequilíbrio. Acho que muitas vezes nós falhamos em defender essa soberania, e acho que um exemplo disso é o nosso novo Código Florestal, que o senhor conhece muito bem, como falei, como sabemos, e que praticamente e informalmente está querendo ser revogado, estão querendo revogá-lo. E, por exemplo, estamos falando de desmatamento zero, quando nós temos uma legislação que deveria buscar o equilíbrio, como nós temos falado aqui desde o início do episódio. Isso é uma coisa que me desagrada, me deixa um pouquinho, em alguns momentos, desesperançosa. Falo, puxa vida, nós temos um código tão jovem, né? Ele mal completou uma década, e ele já está sendo revisto. E nós estamos querendo debater desmatamento zero, que é algo idealístico, não é uma realidade que a gente consiga aplicar conjuntamente a um desenvolvimento que é necessário para a região, que tanto carece de recursos, tanto carece de melhorar seus indicadores econômicos, como o senhor muito bem colocou, o senhor que conhece tão bem a região. Então, isso, para mim, assim, é algo que a gente, de fato, precisa trabalhar, e reforçar essa soberania é um excelente caminho mesmo, como o senhor colocou aqui. No mais, só para a gente finalizar, eu queria, se o senhor puder, falar um pouquinho a respeito dos desafios que o produtor rural tem na região amazônica. Acho que por aqui a gente tem também, mas acho muito desequilibrado ali na região. O senhor consegue falar um pouquinho? Porque eu sei que 70% dos produtores, 80% dos produtores da região são médios e pequenos. Então, eles são marginalizados por essas regras bastante robustas, né? E que acabam dificultando um equilíbrio para a exploração naquele ambiente. O senhor podia falar um pouquinho sobre o produtor daquela região, o produtor rural? Posso. Como em todo o Brasil, você tem na Amazônia não uma agricultura, mas várias agriculturas convivendo. Como o Brasil é assim, você tem a agricultura de pequeno porte, intensiva em capital e em tecnologia, principalmente nesse movimento cooperativista aqui do Paraná, do Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Pequenas propriedades muito produtivas porque são intensivas em capital e em tecnologia. Você tem grandes propriedades intensivas também em capital e tecnologia, como a produção de soja, de milho, de algodão, ou a pecuária lá do Mato Grosso, por exemplo. Você tem a pequena propriedade de baixa produtividade, pobre em capital e pobre em tecnologia, como no Nordeste, no sertão, no interior do Nordeste. São pequenas propriedades que produzem pouco, têm uma renda muito pequena, mas o agricultor vai lá sobrevivendo. E você tem uma propriedade média até grande, no semiárido nordestino, também com pouco capital e pouca tecnologia. São essas as agriculturas que existem no Brasil. E todas elas são necessárias, importantes, e todas elas precisam ser protegidas. A grande propriedade dá escala, reduz custo, porque a escala aumenta a competitividade da agricultura brasileira diante dos seus concorrentes internacionais. A pequena agricultura, mesmo a que tem pouca tecnologia e pouco capital, mas mantém o homem na terra, impede que ele vá ser removido para uma favela ou a periferia de uma cidade onde ele vai viver com dificuldade e viver infeliz porque é uma pessoa do campo, a vida no campo é o que ele conhece. Então, o Brasil precisa proteger todos eles. E na Amazônia você tem todas essas propriedades. Você tem propriedade de alta tecnologia, por exemplo, na área do cacau, ou mesmo na pecuária. Você tem hoje já uma produção de queijo importante em Rondônia, por exemplo. Você tem o ribeirinho,
que é quase um extrativista da terra, com uma agricultura de subsistência. Eu vi lá uma vez, andando lá na beira do rio Purus, de barco. Nós íamos para uma comunidade chamada São Sebastião, na época do Código Florestal. E o Chico Corrente, saudoso, faleceu, que me conduzia para essa comunidade, passando pelo Igarapé, ele disse: deputado, nós produzimos aqui. Eu disse: Chico, aonde? Ele disse: aqui. Eu disse: mas isso aqui está de água. Quantos metros de água tem? Ele disse: tem uns 9 metros de água, de profundidade. Mas na estação seca, isso aqui é um solo muito fértil e nós plantamos aqui a mandioca, a macaxeira, a melancia, cultivamos aqui. Quando a água volta, nós já tiramos a cultura, nós já recolhemos a safra. Aí subimos o barranco e vamos ficar o resto do ano protegidos da água. Essa atividade, e aliás, o meio ambiente queria proibir, porque era chamada agricultura de várzea, queriam proibir como se fosse uma ofensa ao meio ambiente, uma das loucuras dessas ONGs. Então, você tem essas agriculturas todas na Amazônia, e todas elas precisam conviver. Qual é o problema? É que a atividade agrícola na Amazônia está sendo criminalizada. Os órgãos ambientais, o meio ambiente, o IBAMA, a FUNAI, o Ministério, a Polícia Florestal, a Polícia Nacional, a Força Nacional, todos estão empenhados em erradicar qualquer atividade produtiva da Amazônia, de tal sorte que o estado do Amapá só produz em 5.000 hectares, que é menos do que o município de São Paulo. E nós não vemos o mesmo esforço envidado, muitas vezes, para combater o crime organizado, o próprio tráfico de drogas, tráfico de crianças, tráfico de mulheres, tráfico de diamantes, prostituição de minérios, infantil. Isso está largado. Isso tá A largado. atividade criminosa, entre aspas, que os órgãos do Estado buscam na Amazônia é a atividade criminosa do sujeito que está criando uma vaca e plantando uma roça. Essa é a tragédia da Amazônia. E isso vai levar, naturalmente, se não for contido, a um processo de retirada da população, de desantropização, para usar aí uma expressão mais sofisticada. Ou seja, as pessoas não vão ter como sobreviver. E aí nós corremos o risco de perder essa riqueza, essa herança tão valiosa. Corremos por quê? Porque é o seguinte, porque a soberania não pode ser garantida só pela presença militar. A soberania demográfica, desde do princípio do uti possidetis, ou seja, é dono quem tem a posse, quem está presente. Então, se você não tem a ocupação demográfica, você já tem uma vulnerabilidade importante. E a segunda é a ocupação econômica. Se você não ocupa economicamente, uma vez num debate com um diplomata chileno, que era o diretor do Itamaraty do Chile, tem lá um nome que homenageia um pesquisador, um prócer chileno. E nesse debate ele disse uma coisa muito interessante. Quando ele fez uma apresentação, era um debate sobre geopolítica, eu participava dessa mesa, e a apresentação dele teve um momento assim muito pedagógico. Ele colocou na transparência 2 mapas gigantes, um mapa dos Estados Unidos e um mapa do Brasil, um ao lado do outro. E ele dizia para os presentes: olha, qual é a grande vantagem? Era sobre geopolítica no continente americano. Ele dizia: qual é a grande vantagem dos Estados Unidos em relação ao Brasil? A grande vantagem dos Estados Unidos em relação ao Brasil é que ocupou demograficamente e economicamente todo o seu território, e mostrava a ocupação demográfica e a ocupação econômica do território dos Estados Unidos. E aí ele passava para o mapa do Brasil. Qual é a grande desvantagem do Brasil em relação aos Estados Unidos? É que não ocupou nem demograficamente nem economicamente o seu território, e mostrava aquele vazio, principalmente no oeste profundo, ou naquela Amazônia ocidental, que de fato é uma densidade demográfica muito baixa e economicamente quase zero. Aí ele voltou a fazer outro raciocínio e disse: qual é a grande desvantagem dos Estados Unidos em relação ao Brasil? Ele disse: a grande desvantagem dos Estados Unidos em relação ao Brasil é que
já ocupou demograficamente e economicamente todo o seu território. Em seguida, ele concluiu dizendo: e qual a grande vantagem do Brasil em relação aos Estados Unidos? Poder ocupar demograficamente e economicamente todo o seu território. Perfeito. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio. Então, a natureza já nos deu, o destino já nos deu os recursos naturais imensos, a geografia, as escolhas é que não têm ajudado o destino. O Brasil precisa fazer o encontro do destino com as escolhas. O mais importante nós já temos. O mais importante a natureza nos deu. O mais importante os nossos antepassados já nos entregaram, que é construir as fronteiras, demarcar o território. Vamos fazer o mais simples e o mais fácil, que é o que nos cabe no presente momento. Ministro, queria parabenizá-lo aqui publicamente por essa luta que o senhor envereda aí, porque é uma história que poucas pessoas estão dispostas a contar. A gente cai no risco, muitas vezes, de ser mal interpretado, né, por não santificar ou tornar santuário a região, e sim lidar com os problemas verdadeiros e reais dela. Então, gostaria de parabenizá-lo e agradecê-lo pela atenção, pelo tempo despendido, e falar que nós estamos à total disposição. Muito obrigada. Parabéns, Lígia, mais uma vez, pelo teu trabalho. É assim que nós temos que fazer, tá certo? Educar, informar, tirar o véu de ignorância sobre uma região tão importante para o nosso país, ajudar as pessoas a conhecerem a realidade da Amazônia, tá bom? Então, parabéns e muito obrigado pelo convite. Muito obrigada ao senhor. Pessoal, obrigada. Que episódio especial, não é? Então, vamos para a próxima. Valeu, até.